Olá, querido aluno do EJA. Voltamos para a correção das atividades do quinto bloco, de atividades do oitavo ano, e vamos para a atividade número 3. Vou projetar para vocês. Muito bem, a atividade número 3, ela traz o texto José, de Carlos Drummond de Andrade. Esse texto ele é muito conhecido, às vezes ele é mais conhecido como E Agora José. Não somente como José, mas E Agora José, que é a primeira linha dessa poesia. E agora, José? Que é até como posso dizer, algo comum que se diz, né, em quando alguma coisa não dá certo, né? Já ouviram essa expressão? E agora, José? Tipo, deu tudo errado. E agora? Estamos sem saída, estamos num dilema. E agora, José? O que nós iremos fazer? E agora, José? É uma expressão popular e vem de Carlos Drummond de Andrade. É um texto muito legal. Eu sugiro que você leia ele. Não sei se você imprimiu na escola ou se você está acompanhando pela uma aba da internet, mas sugiro que você faça uma leitura primeiro em voz alta, porque você vai ver que é muito gostoso a maneira como as palavras saem, é muito gostoso, provoca uma harmonia, um tempo-ritmo que parece uma canção, porque ela é muito marcada, sabe? Tem poucas palavras e muitos versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então é muito legal. Tem mais várias estrofes, eu li só a primeira. E ele evita repetições. Ele evita repetições. Lógico que a pergunta José e agora, ou e agora José é bem repetido, né, como ênfase, mas cada linha é uma narrativa. Então é uma poesia com uma narrativa muito legal. E dentro disso, ele traz algumas perguntas para nossa reflexão, para vocês treinarem interpretação de texto, que é fundamental no mundo que nós vivemos, interpretar textos que nós lemos. A primeira pergunta é assim: marca a alternativa correta sobre o texto e agora José. Isso você vai ter que ler o texto para você conseguir entender. Após você ter lido, vamos lá. O poema José mostra uma visão pessimista do cotidiano. Seu tema central é a solidão do homem, sua falta de espaço e revela uma profunda angústia da vida. Olha, não lemos as outras ainda, mas só de ler a alternativa A é muito bem isso, porque essa questão de pessimismo, sabe? Isso é um pessimismo que é muito marcado, que é muito colocado. O tema central é a solidão do homem, porque fala, né, no segundo estrofe, a gente tem que estar sem mulher, estar sem discurso, estar sem caminho, já não pode beber, já não pode fumar, a noite esfriou, o dia não veio. Então, a reflete muito isso, uma visão pessimista, em que o tema central é solidão, falta de espaço, revela a profunda angústia da vida. Vamos deixar a A por enquanto, vamos ler as outras alternativas. Alternativa B. A narrativa revela um personagem consciente da sua relação com o mundo, que somente espera novos momentos de alegria e de felicidade. Seria aqui um ser complacente, né? Aquele que espera, aquele que não age por motivos de felicidade. Porém, não revela um personagem consciente da sua relação com o mundo. Revela mais um personagem perdido, um personagem que está sofrendo, que não somente espera novos momentos de alegria. Porque que novos momentos seriam esses de alegria? Porque eu não li nada, não li nem, né, uma esperança, né, uma expressão de esperança não encontrei nesse texto. Talvez você encontrou uma expressão de esperança? Eu particularmente não encontrei. Então não encaixa B. Vamos para a alternativa C. O poema de Carlos Drummond de Andrade não se aplica aos milhares de Josés que transitam pela vida sem serem notados, ouvidos ou vistos. Então ele falou que esse poema de Carlos Drummond de Andrade não se aplica às outras pessoas, especificamente desse personagem. E isso não é verdade também. Porque ele até fala os milhares de Josés e coloca entre aspas. Quando a gente vê milhares de Josés entre aspas, a gente pensa que realmente esse texto ele reflete não somente o José dessa canção, mas os tantos Josés que existem, ou Joões também. Né? Meu nome é João. João é um nome muito comum. E às vezes a gente usa para falar Zé Ninguém ou João Ninguém,
não para falar de ninguém, mas para falar de muitas pessoas no anonimato. E talvez esse texto, como ele usa o nome José, ele poderia ter usado qualquer outro nome, Carlos Drummond de Andrade, mas como ele usa José, ele tem a intenção de generalizar muitas pessoas que estão no anonimato, muitos Josés ou Marias que estão desconhecidos, ou Anas desconhecidas. Então a alternativa C não se encaixa, porque ele está fazendo o contrário do que seria, né, o correto. O poema de Carlos Drummond de Andrade ele se aplica sim a milhares de Josés no anonimato, que transitam sem serem notados, vistos ou ouvidos. Ele se aplica assim a essa realidade. Como a alternativa C fala que não, a C não traz esse proveito para a gente, tiramos ela. Beleza? Vamos para D e última. Por enquanto a A está seguindo como correta. D. A narrativa aponta que José tem culpa pelos acontecimentos, mas ele tem lutado para que seus sonhos se realizem. Então, aqui fala que ele tem lutado, ele tem perseverado, né? Ele não tem sido complacente apesar de tudo isso, que complacente é aquela pessoa que espera, sabe? Ela não toma uma atitude de ousadia, mas infelizmente não mostra mesmo essa ação de José, né? Não mostra. Tem uma parte aqui que é interessante nós analisarmos. Fala assim, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Então, quando fala isso, você é duro, José, você não morre, eu vejo uma perseverança até nele. Sabe por que ele não morre? Porque ele é duro. Duro no quê? A vida tornou ele duro, sabe? Então, se os seres humanos, né, bem poético, é feito de barro, né? Então ele é um barro duro, porque o sol das angústias fizeram esse barro ficar duro. Então ele é duro por isso mesmo. As angústias da vida deixaram ele duro. Mas agora dizer que ele tem lutado para isso acontecer, para os sonhos se realizar, eu não vejo mesmo. Eu vejo José complacente a tudo isso. Mas a culpa não é nem de José estar complacente. A culpa mesmo não dá nem tempo dele reagir. Né? Não dá tempo dele reagir. Quando fala assim, agora a luz apagou, a festa sumiu, parece que foi tudo imediato, sabe? Parece que José foi pego de surpresa pela vida. A gente vê tudo isso, parece que José não estava esperando que acontecesse esse tipo de coisa com ele. Eu vejo assim, eu não vejo assim que eu não vejo assim José esperando por isso, sabe? Eu vejo que a vida pegou ele de repente. E a vida pegando ele de repente, eu vejo mesmo que o tema central é uma profunda angústia da vida mesmo. Porque essa surpresa negativa, né, faz que ele nem lute, né, para os sonhos se realizarem. Mas qual seria o sonho dele? Talvez a própria sobrevivência. Então continuamos com a A, sim. A A continua sendo uma alternativa bem legal, tá bom? Vamos lá para a alternativa B. No oitavo verso, alternativa B não, perdão, a questão 2. No oitavo verso, o eu lírico afirma: você que é sem nome, embora o interlocutor se chame José. Qual a intencionalidade do autor? Muito bem. Então, no oitavo verso, tá? Então a gente vai pegar, lembrando que é uma poesia, uma canção, e a poesia ela não tem linha, nós chamamos de versos. Você vai no oitavo verso, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo é onde está essa informação. Eu lírico é quem? É o personagem que está narrando. Então, quando fala eu lírico, é quem está narrando a poesia, digamos assim. O eu lírico podia ser uma mulher contando uma história, mas não quer dizer que o autor seja mulher. O autor pode ser um homem, né? A autora, né? Seria mulher, o autor é um homem. Então, o autor é aquele que escreve, o lírico é aquele que diz. Bem, digamos assim, o autor, ele chama João, mas quem está contando a história é a Maria. Então o eu lírico se tornou uma forma de mulher ali, certo? Então o eu lírico, ele afirma, o eu lírico, essa pessoa que está narrando, essa pessoa que está fazendo perguntas, e agora, José? E agora, José? Não é o Carlos Drummond de Andrade que está fazendo isso, é o eu lírico que ele criou nessa situação. E agora, José? E agora, José? Quem está fazendo essas perguntas é o eu lírico. E o lírico afirma, ele está afirmando, você é sem nome. Você é sem nome. Por você ser sem nome, né, mas o interlocutor se chama José, então como é que o eu lírico fala você é sem nome se o nome dele é José? Entenderam? Então, mas e a pergunta da 2 é essa. Qual que é a intenção do autor de falar que ele é sem nome se ele se chama José? E aí vamos ter várias alternativas. Vamos lá.
existe uma contradição, pois há uma intenção de individualizar a figura de José cada vez mais no poema. Então, tá falando, existe uma contradição nisso, tá errado mesmo, porque tem uma intenção de deixar esse José cada vez mais individual, tipo, esse José, ele é um indivíduo, estou falando com uma pessoa, estou falando com um indivíduo, cada vez mais. Bem, não se encaixa bem, porque na alternativa 1, que a gente viu na letra C, a gente viu que existem milhares de Josés, e assim, que são os anônimos, né? Joões ninguém, Josés ninguém, e permita-me usar dessa forma porque o meu nome também é João, professor João. Então eu também posso falar para Joões ninguém, pensando aqui em mim, me permita fazer isso. Eu não estou falando que caso o seu nome seja João, José ou Maria, são nomes populares, não é essa a minha intenção, mas trazer à evidência algo que já é da cultura popular. Dessa forma, vamos lá, querido aluno ou querida aluna, que existe uma contradição, pois há uma intenção de individualizar a figura de José? Não, a intenção não é individualizar a figura de José, mas cada vez mais generalizar. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza. B. Não existe contradição, pois o personagem representa os Josés, condenados pela sociedade à solidão e ao anonimato, que não tiveram nenhuma oportunidade de se realizar como homem. Bem, a B se encaixa totalmente com o nosso ponto de vista, com a nossa linha de raciocínio que nós temos levantado aqui. A B se encaixa muito bem, porque é isso mesmo, não tem contradição. O autor está fazendo algo assim que é coerente, ó, porque quando fala vou ler de novo. O personagem representa os Josés, os vários Josés que tem, condenados pela sociedade à solidão e anonimato. Né, porque não tiveram oportunidade de se realizar como homem. Esse homem aqui é ser humano, tá? Não é um homem masculino, mas o homem não tiveram oportunidade de se realizar como ser humano, né, tendo todas as suas necessidades supridas, desde necessidades físicas, mas também as emocionais, como autoestima, né, essa autoaceitação, essa autoafirmação, seu autoconceito, seu autocuidado, sua autoestima como um todo, sua profissão como função social. Não conseguiu cumprir isso. Vamos para a letra C. Alternativa C. O poema brinca com a identidade de José, pois potencializa sua integridade e as suas marcas autorais da existência? Nossa, é muito complexo isso. Vamos lá. O poema brinca com a identidade de José? Brinca com a identidade de José? Sim, um pouco, né? Porque são vários Josés, é um José só. Pois potencializa a sua integridade e as suas marcas autorais da existência? Bem, potencializa a sua integridade, por que José seria íntegro? O que faz ele ser íntegro aqui? O que faz ele ter... O que é integridade? Aquilo que ele tem um caráter, ele é uma pessoa boa, digamos assim, na uma forma mais simples de entender. José é uma pessoa boa. O que faria ele ser bom? Não é porque ele sofreu? O que ele seria bom? E agora, José, sua doce palavras, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca... não mostra assim que ele tem uma integridade, não mostra se ele é bom ou se é ruim, mostra que ele sofreu consequências da vida, que ele está na solidão. Bem, provavelmente ele não foi culpado disso, mas não é porque ele foi culpado não que ele é bom ou não, né? A vida não nos define, mas nossa identidade nos define como sobreviveremos, né, às tempestades da vida. E dessa forma, analisando aqui, né, permita-me analisar juntamente com você, você pode ter um ponto de vista diferente. Lógico que quando é alternativa a gente é mais complexo, porque existe uma alternativa certa. Não concordo com a C, porque a letra C da 2, ela realmente brinca com a identidade de José. Brinca sim, mas não potencializa a integridade dele. Não potencializa, não tá marcas de caráter dele explícitas. Tá mais protagonizando a vida, atacando José, né? Do que o próprio José resistindo a essa perseverança e as suas marcas autorais de existência. Quais são as marcas autorais de existência de José? A gente está brincando com ele representa José, não há uma marca autoral da existência dele, não há, porque ele é apenas uma pessoa representando vários anonimatos existentes. Então é complexo de entender isso, né? Bem um pouco complexo, a C estava bem difícil mesmo, mas não se encaixa. Ok? Vamos para D. A narrativa aponta que José tem culpa pelos acontecimentos, mas ele tem lutado para que seus sonhos se realizem.
Realmente, ó, é o que nós estamos conversando agora. A narrativa aponta que José, aliás, perdão, a D, estava lendo outra D aqui. Eu estava lendo a D da 1. A D da 2. Não existe contradição, pois José não lembra do seu sobrenome e perdeu seus documentos durante a última enchente. Essa não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Olha só, não existe contradição, pois José não lembra do seu sobrenome e perdeu seus documentos durante a última enchente. O texto não fala que ele não lembra o sobrenome dele, o texto não fala que ele perdeu documentos da última enchente. Que enchente que é essa? Então a D é totalmente fora do contexto mesmo. A D não tem hipótese alguma de ser a D. E no começo nós tínhamos colocado a B. A B não existe contradição, pois o personagem representa os Josés, condenados pela sociedade, solidão e anonimato, que não tiveram oportunidade de se realizar como ser humano. E ficamos com a B mesmo, tá? A B ela que mais assim completa essa questão 2. E vamos agora para a questão 3 e vamos ver o que ela diz pra gente. O poema José mostra o desencantamento e a falta de esperança de um homem que representa vários outros indivíduos, tá vendo? Invisibilizados pela nossa sociedade. Ou seja, nossa sociedade transformou esses homens em seres invisíveis. Na sua opinião, como podemos fortalecer quem somos e construir uma sociedade mais humana e solidária? Agora é hora de você arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Essa pergunta é uma pergunta discursiva, ou seja, ela tem que escrever e é pessoal. A gente viu, né, através desse poema, um exemplo de alguém que foi se tornando invisível pela sociedade. A sociedade transformou essa pessoa em invisível e essa pergunta fala que até hoje acontece esse tipo de coisa. Há pessoas que são invisíveis, digamos assim, moradores de rua, imagine, não sabemos o nome deles, passamos por eles diariamente, e às vezes a própria sociedade transforma essas pessoas invisíveis, né? Quem que se preocupa com eles? Quem se preocupa com os pobres? Quase nessa perspectiva. Há tantas pessoas que estão tão invisíveis, né? Pessoas que vão trabalhar, pessoas que morrem em acidentes, e a gente não sabe o nome delas, ninguém se importa com elas, ninguém, eu digo, a sociedade em geral está apontada para outros valores e outras potências. Não estou falando que seja a sua opinião pessoal, mas colocando a sociedade, nós como um todo, como a sociedade não se preocupa com aquele que morre, com aquele que falece. A pessoa morre na semana passada, essa semana ninguém mais comenta, ninguém mais lembra, ninguém sofre o luto da morte de um desconhecido. E isso é muito doloroso enquanto humanidade. Mas a pergunta é, na sua opinião, aluno, na sua opinião, eu quero ler a sua opinião, não deixe de realizar a sua atividade. Como podemos, no plural, nossa sociedade, fortalecer quem somos, nossa identidade, e construir uma sociedade, construir algo juntos, mais humano e mais solidário. Lembrando que solidário quer dizer laços que unem a sociedade. Como podemos ser uma sociedade melhor? Pense nisso e escreva. Vamos para a pergunta 4, a questão 4. Segundo o pensador Arthur Schopenhauer, é um nome complexo, mas a pronúncia é Schopenhauer, ok? Abre aspas. Não existe vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Na sua opinião, após o isolamento social devido à pandemia do coronavírus, quais os caminhos que devemos seguir para vivermos plenamente os nossos direitos e não como José, sem identidade e esperança? Muito bem, turma. Olha que pergunta muito contemporânea, né, pessoal? Ele pega uma frase do Schopenhauer, que está ali, e ele traz uma reflexão, ainda na sua opinião. O que você pode fazer para depois dessa pandemia? O isolamento irá acabar em algum momento. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, ainda estamos em isolamento social. Não sei se você está assistindo agora, recentemente, ou daqui a algum tempo. Se você assistir esse vídeo daqui a algum tempo, ainda estamos em isolamento social. E como é que nós sairemos dessa pandemia do coronavírus? Vou ler o texto aqui, ó. Quais caminhos devemos seguir para vivermos plenamente nossos direitos, e não como José sem identidade e esperança. Aqui ele nos traz a não ser como o José, ok? Então ficamos por aqui nessa atividade 3, não deixe de fazer, são questões muito importantes, e nos vemos no próximo vídeo.
Até a próxima! E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!